Nesse vídeo eu vou te levar em uma viagem pelo tempo para você descobrir a história dos direitos de transmissão das Olimpíadas no Brasil. Tá preparado? Então vamos comigo. Muito bem, pessoal. Primeiramente eu quero dizer que a pesquisa que deu inspiração a esse vídeo foi feita pelo site Surto Olímpico em textos sensacionais do Felipe dos Santos Souza. Estão publicados em capítulos, mas eu vou deixar um link aqui na descrição e também no comentário fixado com um índice para você acompanhar tudo. Para esse vídeo, como eu falei na abertura, eu vou me concentrar nos direitos de transmissão, mas essa pesquisa do Surto Olímpico é tão completa que você vai poder conferir emissora por emissora, edição por edição, quem narrou, quem comentou, quem participou da cobertura, tá bom? Então deixa o link, depois que você terminar de assistir a esse vídeo, dá uma olhada lá porque são muitos textos e muitos detalhes dessa pesquisa que foi tão bem feita pelo Surto Olímpico. Começamos então pela edição de Roma 1960, que foi a primeira vez que a gente teve imagens das Olimpíadas na televisão brasileira. Mas claro que ainda não dava para fazer isso de uma forma ao vivo. Então a saída foi comprar videotapes. As velhas fitas com os melhores momentos em forma de documentário dos jogos eram produzidas pela rede americana CBS, a CBS. E a primeira emissora de televisão que colocou imagens dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil foi a TV Continental, que operava no Rio de Janeiro com o Canal 9. Essa emissora nos anos 70 acabaria falindo e da massa falida dela foi que o Silvio Santos comprou a estrutura e muitos equipamentos para montar a TVS no Rio de Janeiro em 1976. A primeira origem aí do que viria a ser o SBT. Já o Canal 9, por muitos anos ficou fora do ar, acabou virando Record nos anos 80, também quando o Silvio Santos era dono de metade da emissora, e posteriormente essa faixa foi vendida aí para a rede OM, e até hoje é o sinal da CNT Rio de Janeiro. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, mais uma vez a estratégia das emissoras brasileiras foi comprar fitas, videotapes, documentários para mostrar o que rolava por aqui. No Rio de Janeiro, essa missão ficou pela TV Rio, que mostrava documentários com os melhores momentos. Já o formato de VT aqui em São Paulo era oferecido pela TV Tupi e pela TV Record. 4 anos depois das Olimpíadas da Cidade do México, em 1968, a TV Tupi comprou com exclusividade as imagens dos Jogos Olímpicos, mas ainda não era possível fazer as transmissões ao vivo aqui para o Brasil. Dessa vez, os videotapes eram produzidos pela rede americana ABC, a ABC, e eram exibidos aqui no Brasil com um dia de atraso. Eles chegavam e a TV Tupi fazia o trabalho de colocar a narração, colocar a língua portuguesa naquelas imagens. Tudo isso era feito na sede da emissora em São Paulo, no Sumaré, que é o mesmo lugar onde hoje fica um canal muito conhecido pelo fã de esporte, a ESPN Brasil. Já o canal no qual a TV Tupi operava durou até 1980 como TV Tupi e a partir de 1981 passou a ser do Silvio Santos e é onde opera até hoje o SBT em São Paulo. Essa foi a história prévia. Agora a gente começa a falar de direitos de transmissão ao vivo e é onde a história começa a pegar fogo. Em 1972, coube à Globo o pioneirismo de comprar os direitos de transmissão e fazer os jogos de fato ao vivo para o Brasil. A Globo comprou com exclusividade e montou uma equipe com o Geraldo José de Almeida, um narrador já muito conceituado na época, tinha feito a narração do tricampeonato mundial da seleção em 70 no México, e o então jovem narrador Luciano do Vale. A equipe da Globo lá em Munique pôde presenciar momentos históricos do esporte, mas também do noticiário geral, como um atentado terrorista contra a delegação de Israel. Apesar de já receber imagens coloridas da TV alemã que fazia a geração dos Jogos Olímpicos de Munique, a Globo não teve condições ainda de mostrar, de transmitir dessa forma. Então a primeira edição ao vivo de uma Olimpíada aqui no Brasil foi em preto e branco. Já nos Jogos Olímpicos de Montreal, 1976, começa uma parte muito importante que você precisa conhecer da história dos direitos de transmissão nas Olimpíadas. É que a organização da televisão ibero-americana passou a comprar os direitos e repassar para quem estivesse filiado e em dia com as anuidades, além, é claro, de pagar uma cota, que era aí uma participação nos direitos de transmissão comprados pela OTI. Mas havia um porém. A OTI determinou uma regra. Para poder transmitir a Copa do Mundo de Futebol, cujos direitos eram vendidos pela FIFA também para a OTI, você era obrigado a transmitir pelo menos 10 minutos diários dos Jogos Olímpicos anteriores. A regra estava na mesa, e isso fez com que várias emissoras se interessassem pelas Olimpíadas, porque sem Olimpíada não se transmitiria a Copa do Mundo de 78 na Argentina. Havia dois planos possíveis. A Globo, a Cultura e a TV Tupi compraram os pacotes maiores, que davam acesso aos jogos ao vivo, aos locais de competição para fazer uma cobertura em loco, enquanto Record e Bandeirantes preferiram comprar apenas os boletins diários
para fazer jus a essa obrigação, mostrar ali 10 minutos por dia e poder mostrar a Copa do Mundo 2 anos depois. Nesse segundo pacote até tinha algumas coisas ao vivo, como as cerimônias e os jogos de futebol, que interessavam mais ao público brasileiro, e foi isso, por exemplo, que a Band transmitiu de forma ao vivo nessa edição. A Band ainda não era o canal do esporte. Só que aí chegou o ano de 1980, os Jogos Olímpicos seriam disputados em Moscou, na União Soviética, e o governo americano, do presidente Jimmy Carter, passou a liderar um boicote das nações aliadas aos Estados Unidos aos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos não participaram, não mandaram delegação de atletas, bem como outros países que eram alinhados ao bloco capitalista contra o bloco comunista da União Soviética. Isso fez com que as emissoras brasileiras perdessem um pouco o interesse, já que os Estados Unidos tinham alguns dos maiores atletas do mundo. Mas nem todas as emissoras. A Globo e a Cultura pagaram a cota da OTT e puderam transmitir os jogos na União Soviética. A Record e a Bandeirantes não quiseram, mas aquela regra instaurada lá em 1976 para os Jogos de Montreal ainda estavam valendo, e a OTT fez valer mais uma vez. Na Copa do Mundo de 82, quando a seleção brasileira teve um dos melhores times de sua história, mas que acabou não conseguindo ser campeão, só Globo e Cultura puderam transmitir a competição. A Cultura usou imagens da Globo, com narração do Luciano do Vale e tudo. Record e Bandeirantes reclamaram demais, mas não tiveram os direitos de comprar os direitos de transmissão da OTT. Acabaram tendo que transmitir pelo rádio. A própria Record, que tinha o Silvio Luiz como um grande sucesso naquela época, teve que fazer propagandas para que as pessoas assistissem pela Globo, mas com o som no mudo e com o rádio ligado na Record. Resultado, nunca mais, enquanto os direitos de transmissão pertenceram à Organização da Televisão Ibero-Americana, as emissoras brasileiras desistiram de mostrar as Olimpíadas, porque afinal de contas, se não mostrasse, estava fora da próxima Copa do Mundo. Depois do aprendizado que as lições de 80 e 82 trouxeram, para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, 5 emissoras pagaram a cota e quiseram transmitir os jogos: Globo, Manchete, Bandeirantes, Record e SBT. A Manchete era uma emissora nova nessa história, porque ela tinha sido fundada em 1983, apenas um ano antes da edição dos Jogos Olímpicos. Outro canal que também é novidade é o SBT, que foi fundado em 81, um ano depois dos Jogos de Moscou. Como a Record tinha 50% de ações do Silvio Santos, como eu falei já, e o SBT também era do Silvio Santos, a ordem foi fazer ali um pool para transmitir com uma equipe conjunta. Nessa edição foi a vez da União Soviética dar o troco e colocar o bloco comunista em boicote contra uma Olimpíada realizada nos Estados Unidos. Em 1988, os Jogos Olímpicos foram disputados em Seul, na Coreia do Sul, e o Brasil vivia aí a expectativa por uma Olimpíada que seria realizada de madrugada, tal como nós viveremos agora em Tóquio. Das emissoras que participaram em 84, só a Record pulou fora. Globo, Manchete, Bandeirantes e SBT pagaram a cota e puderam exibir. O Brasil tinha que dar 2 milhões de dólares para a OTT, e essa cota foi dividida em partes iguais entre as 4 emissoras, ou seja, cada uma delas pagou 500 mil dólares. Fora os custos com satélite, eu peguei esses 500 mil dólares da época, converti para o dinheiro do Brasil, que eram os cruzados, e fiz a atualização com a inflação. Os 500 mil dólares davam 160 milhões de cruzados, ou seja, em dinheiro de hoje seriam mais ou menos 9,3 milhões de reais. Conclusão, as Olimpíadas naquela época valiam, no dinheiro de hoje, algo como 37 milhões de reais. Praticamente uma pechincha. Em Barcelona 92, o mesmo esquema foi seguido e as mesmas 4 emissoras compraram os direitos, com Globo, Manchete, SBT e Bandeirantes. Mas a novidade mesmo é que o Brasil já vivia o comecinho da era da TV paga. E um canal criado um ano antes, em 1991, era o primeiro a exibir uma modalidade de TV por assinatura os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Era o Top Sport, um canal que pertencia às organizações Globo, por meio da Globosat, e que 2 anos depois mudaria de nome para Sport TV. Em Atlanta 96, o Brasil vivia uma experiência inédita. 5 emissoras com 5 equipes diferentes de transmissão compraram os direitos. A Globo, a Record, o SBT, a Manchete e a Bandeirantes. Sim, em 84 as mesmas 5 emissoras transmitiram, mas como eu falei, SBT e Record faziam um pool, tinha uma equipe só. Dessa vez eram 5 equipes diferentes, imagine quantas opções de narração para todo mundo que quisesse assistir. 8 anos depois daquela cota dos Jogos de Seul que eu falei, que cada canal tinha que pagar 500 mil dólares para transmitir, os valores em Atlanta estavam bem mais altos na moeda americana, eram 2 milhões de dólares. Mas como tem menos inflação nesse período, o valor hoje seria equivalente a 16 milhões de reais. Uma outra novidade nos Jogos de 96 aqui no Brasil era a chegada de um concorrente para o Sport TV na TV por assinatura nas transmissões olímpicas. Se tratava da ESPN Brasil. No fim dos anos 90, a Globo mudou a forma como negociava direitos de transmissão.
tirou isso do departamento de esportes, do jornalismo e fez uma empresa só para isso, a Globo Esportes. E uma das estratégias foi comprar os direitos de transmissão com exclusividade, como aconteceria com a Copa do Mundo a partir de 2002. A Globo fez um acordo com a própria OTT para que ela ajudasse a emissora carioca a obter esses direitos de transmissão por 3 edições: Sydney 2000, Atenas 2004 e 2008, que ainda não tinha cidade-sede definida. A Organização da Televisão Ibero-Americana topou ajudar a Globo com uma condição: a emissora carioca deveria repassar os direitos de transmissão a qualquer emissora que fosse filiada à OTT e estivesse em dia com as anuidades. Com a ajuda da OTT, a Globo conseguiu comprar do COI diretamente por 45 milhões de dólares um pacote com 3 edições. Seriam 20 milhões de dólares pelos jogos de Sydney 2000, mais 5 milhões por Atenas 2004 e ainda a garantia de 15 milhões de dólares por uma edição que ainda nem se sabia onde aconteceria. Na época, esse pacote de 45 milhões de dólares era equivalente a 81 milhões de reais. E se a gente colocar a inflação e trouxer para o dinheiro de hoje, dá um pacote de quase 500 milhões de reais. Para ser mais exato, 474 milhões e 200 mil. A Globo cumpriu o acordo com a OTT e repassou logo para a Band os direitos de transmissão de 2000, 2004 e 2008. Mas o que pouca gente sabe é que o SBT também pagou a Globo a cota para transmitir Sydney 2000. Mas não fez isso. Mesmo tendo os direitos de transmissão da competição, o SBT já tinha desmontado praticamente por inteiro seu departamento de esportes. Tinha sobrado apenas o Theo José já como freelancer, fazendo a transmissão da Fórmula Mundial no último ano da categoria na emissora do Silvio Santos. Então não tinha por que montar uma equipe se o SBT nem tinha mais nada a ver com esportes. Resultado: as imagens foram usadas em um boletim diário apresentado pelo Hermano Henning. Em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, o esquema foi o mesmo. A mudança foi a chegada do Band Sports, que a Band tinha criado para ser o seu canal esportivo em 2002. O Sport TV chegava ao número de 4 canais, tendo inclusive o Sport TV Brasil, todo focado nos atletas brasileiros. Como destaque na TV aberta, a Band fazia uma Olimpíada pela primeira vez em muito tempo sem o Luciano do Vale, porque ele estava emprestado para a Record, onde transmitia o futebol brasileiro. Nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, mais uma vez apenas Globo e Band transmitiram na TV aberta. Já na TV por assinatura, o Sport TV vinha mais uma vez com 4 canais de transmissão, mas criava um quinto, o Sport TV+, que era uma espécie de guia de programação. Você ia ao Sport TV+, para saber o que estava passando nos outros 4 canais. Sport TV, ESPN e Band Sports transmitiram essa edição na TV por assinatura. Mas a grande revolução que Pequim 2008 trouxe para as Olimpíadas aqui no Brasil foi a compra do direito de transmissão de internet pelo portal Terra, que exibiu em vários sinais ao mesmo tempo, em vídeo, uma coisa que não era nada comum naquela época, já que pouquíssima gente tinha acesso à internet banda larga que pudesse rodar os jogos em streaming. Era uma coisa muito impensável ainda em 2008. Mas o Terra foi pioneiro e fez essas transmissões na China. Só que quando os Jogos Olímpicos de Pequim estavam rolando, a gente já sabia que uma revolução aconteceria com os direitos de transmissão da competição no evento seguinte, porque em 2007 a Record surpreendeu o Brasil ao anunciar a compra dos direitos de transmissão com exclusividade em todas as mídias para o pacote que tinha os Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver 2010 e de Verão em Londres 2012. A história tinha começado alguns meses antes, quando a Record ofereceu mais dinheiro do que a Globo pelos direitos da Copa do Mundo de 2010 e 2014, mas acabou perdendo a concorrência. A FIFA preferiu a audiência e o alcance nacional da Globo, fechou por menos e a Record acabou reclamando muito. O troco veio com a compra das Olimpíadas. A Record ofereceu cerca de 60 milhões de dólares na época e, segundo se dizia na imprensa, a proposta da Globo e da Band num consórcio não chegava nem à metade. Só que a Record decidiu não vender os direitos de transmissão de TV aberta a mais ninguém, nem para a Band, nem para o SBT, para a Rede TV, muito menos para a Globo. Quis fazer uma cobertura totalmente exclusiva para marcar sua chegada. A Record colocou como slogan a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil. Depois de algum tempo, ela até cedeu e vendeu os direitos de transmissão em TV por assinatura para o Sport TV, para a ESPN Brasil e para o Band Sports. E um ponto interessante é que em 2008, a Record vendeu os direitos de internet para o portal Terra. Nem parece que um ano depois, ela própria lançaria o seu portal, o R7, que acabou tendo menos sinais ao vivo, eram 4, do que o Terra, que tinha dezenas de sinais, alguns com narração, outros com o áudio ambiente do COI, mas nesse ponto a transmissão do Terra era melhor que a do R7, que era um portal da dona dos direitos. Os canais de TV por assinatura que compraram os direitos da Record reclamavam muito da emissora paulista porque ela fazia como a Globo, dava poucas credenciais, dificultava o acesso e a cobertura. A Record, que tanto criticou a Globo, fez igualzinho em muitos pontos, inclusive daquela cobertura mais pacheca, mais nacionalista, exaltando sempre as competições com brasileiros e ignorando momentos
momentos históricos. A audiência também não foi como a emissora esperava, mas também houve momentos muito felizes. A Record liderou com a final masculina do futebol. Era a chance da seleção brasileira conquistar o tão sonhado ouro inédito. Tinha o Neymar, que já era o maior craque do futebol brasileiro. Fez muita propaganda em cima do Neymar, do Ganso, trouxe o Romário como comentarista, deu uma ótima audiência mesmo sendo num sábado, mas o ouro acabou não vindo, ficou com a seleção do México. A Record também liderou naquele dia com a conquista do bicampeonato olímpico do vôlei feminino brasileiro, que teve aí uma campanha muito emocionante, com um mau começo, aquela virada histórica nas quartas de final contra a Rússia, até a conquista do ouro contra os Estados Unidos. Mas apesar de a Record querer mostrar com exclusividade em TV aberta, na prática nós tivemos 2 canais para acompanhar. É porque ela também utilizou a Record News para fazer transmissões. Com isso, o número de horas disponíveis de Olimpíada na televisão aumentou bastante, pelo menos para quem tinha acesso à Record News, que era um canal HF, e estava em algumas operadoras de televisão. Entre críticas e elogios, a gente tem que exaltar o fato de a Record ter conseguido tirar os direitos de transmissão da Globo depois de tantos anos, décadas, ter feito uma cobertura com exclusividade, e por mais que tenha cometido alguns erros e falhas que seriam naturais para quem estava fazendo uma Olimpíada, ainda mais sozinha depois de tanto tempo, essa é uma página muito importante na história dos direitos de transmissão no Brasil. E apesar de a Globo ter sofrido bastante com as imposições e restrições da Record em Londres 2012, àquela altura ela já tinha resolvido um problemão para o futuro, que era a edição de 2016. Em 2009, a gente ainda não sabia qual era a cidade sede daquela edição, mas já suspeitava do favoritismo do Rio de Janeiro. E para a Globo era simplesmente inadmissível perder uma Olimpíada que aconteceria no quintal de casa. No meio do ano, o clima estava bélico entre Globo e Record. As duas trocavam reportagens com acusações nos seus telejornais, e aí, em setembro daquele ano, veio a notícia. A Globo e a Band tinham feito um consórcio, e a proposta desse consórcio foi aceita pelo Comitê Olímpico Internacional. A grande sacada da Globo e da Band foi a seguinte: propor a compra dos direitos de transmissão com exclusividade em TV por assinatura, internet, streaming, celular, tudo, menos TV aberta. Com isso, o COI poderia vender a outros canais e ganhar mais dinheiro. Foi exatamente esse ponto que se diferenciou do que a Record queria. Mais uma vez, assim como tinha sido em Londres 2012, a intenção da Record era ter os direitos de todas as mídias com exclusividade. E acabou dançando. Mesmo assim, como ainda não tinha transmitido os Jogos de Londres e queria manter a marca de emissora oficial do esporte olímpico no Brasil, a Record aproveitou que a Globo não tinha exclusividade de TV aberta e também, na mesma licitação, comprou o pacote secundário e pôde transmitir a edição do Rio 2016. Com essa estratégia de comprar os direitos exclusivos de transmissão nas outras mídias, a Globo garantiu que estaria nas mãos dela a transmissão via streaming, e ela usou para isso o Globoesporte.com. Já na TV por assinatura, as negociações foram tranquilas, e inclusive, além do Sport TV, do Band Esportes, que eram as emissoras aí das componentes do consórcio, transmitiram também a ESPN Brasil e o Fox Sports, que tinha chegado ao Brasil em 2012, mas não tinha exibido Londres. Para essa edição tivemos Globo, Band, Record e Record News na TV aberta, e na TV por assinatura, além dessas marcas que eu já falei, o Sport TV veio com 16 canais, além de abrir na internet um total de 56 sinais online. Ou seja, o Sport TV tinha feito a promessa de não perder nenhum detalhe da Olimpíada que aconteceria no Brasil, e cumpriu. Um pouco antes, em 2013, a Globo anunciou um acordo com o COI, já sem a Band, que dá os direitos de transmissão nesses mesmos moldes, sem exclusividade em TV aberta, exclusividade total em todas as outras mídias, com um contrato muito extenso, que vai até 2032. E é assim que ela vai exibir Tóquio 2020, Paris 2024, Los Angeles 2028 e o que vier em 2032. Para Tóquio 2020, ela apenas comercializou a sublicença dos direitos de transmissão em TV por assinatura com a Band, que vai usar no Band Esportes. Na TV aberta, ela não precisa sublicenciar. Basta que um canal chegue ao COI e compre os direitos. E na edição deste ano, ninguém quis. A partir dessa semana, a gente vai começar a conhecer uma nova página da história das Olimpíadas na mídia esportiva brasileira. E a cobertura completa você acompanha aqui no blog do Alan Simon. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo especial. Apesar de ele ter ficado bastante extenso, a gente conseguiu contar a história de 60 anos dos direitos de transmissão das Olimpíadas no Brasil. E se você gostou desse conteúdo, fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho, dá o seu like para o YouTube entender que você curte esse conteúdo mais elaborado, que conta histórias, que traz o contexto dos Jogos Olímpicos na nossa televisão. Eu vou te esperar no próximo vídeo e, é claro, em toda a cobertura de Tóquio 2020 aqui. Um grande abraço para você e até lá!